Olá, você está no Comente Bíblia, vamos para mais leitura bíblica aqui. Paramos em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Vamos ler hoje a partir do versículo 1, né, ao 21. O título é A Liderança Ideal, ok? Se você tem Bíblia em ordem cronológica, você vai procurar aí na página 1178. Fica comigo. Bom, nós vamos fazer aqui mais leitura, menos comentário, uma vez que estamos agora no período em que Paulo ele está em Éfeso, né, e escrevendo aos que estão em Corinto. A novidade é que nos últimos vídeos aí eu cheguei a falar que se eu fosse Apolo e estivesse em Corinto, eu me sentiria envergonhado por causa daquela comparação que Paulo fez. Porém, o interessante é que nessa carta nós vamos ver mais para o final que Apolo estava junto com Paulo em Éfeso, provavelmente na escola de Tirano, né, onde estavam vamos dizer assim, o grupo principal de discípulos de Paulo. Posteriormente, nós vamos ver aí as 7 igrejas da Ásia Menor, provavelmente nasceram esse momento, esse tempo em que Paulo esteve instruído na escola de Tirano em Éfeso, tá bom? E aqui, ó, nós estamos com o filhote aqui, fez 3 meses, dia 25. Ai, é o Jake. Ali está a mãe dele e o pai dele. Eles estão aí de boa, brincando. Bom, vamos à leitura de hoje. Diz assim, que portanto, que todos nós nos consideremos como servos de Cristo e encarregados do ministério de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis, né? Pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse, e nem por isso justifico a mim mesmo também, né, no caso. O Senhor é quem me julga. Versículo 5 diz, portanto, não julguem nada antes da hora devida. Essa é uma das coisas bem importantes para a gente comentar aqui. Todos nós nos precipitamos, e não nos precipitamos só no falar, como diz o Tiago, né, que por alguns chamado de apóstolo, Tiago, irmão de Jesus. Mas nós também nos precipitamos, cometemos o que a Bíblia chama de juízo temerário, né? Nós julgamos precipitadamente as coisas e até as pessoas, né? É bom julgar as coisas para reter o que é bom, mas as pessoas não, porque aí a gente vai estar julgando servo alheio, né? Ok? E ele está tentando me ajudar, gente. O outro comeu a Bíblia, agora, aí, misericórdia. Para aí, rapaz, volta, sai daí. Misericórdia, o cachorro está querendo me ajudar. Eu espero que ele não queira se alimentar da palavra como o pai dele. O pai dele comeu minha Bíblia aqui. Vamos lá. No versículo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6 do capítulo 4, Paulo vai dizer isso aqui, ó. Versículo 6 de 1 Coríntios 4, Paulo está dizendo assim, ó. Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que vocês aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que você se orgulha como se não tivesse recebido, né? Então, aí ele começa a colocar assim, no versículo 8 aí, ó. Vocês já têm tudo que querem, vocês já estão satisfeitos. Vocês se tornaram ricos, chegaram a ser reis sem nós. Eu gostaria que vocês realmente estivessem reinando, para que nós também estivéssemos reinando com vocês. Mas tipo assim, vocês estão querendo reinar à parte. Eles estão querendo reinar sem nós. Nós somos os pais de vocês, o Paulo e Barnabé, no caso, no início, depois Paulo e Silas, né? Versículo 9, ele diz assim, parece que Deus nos colocou a nós apóstolos em último lugar, como condenados à morte. Nós viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como diante dos homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos, né, em Cristo. Nós somos fracos, vocês são fortes, vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa, trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos, e quando somos amaldiçoados, bem abençoamos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Bom, aqui Paulo está dizendo que até comida e roupa eles estão passando necessidade. E o interessante é que uma promessa que está lá no início, né, da doutrina de Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele fala que
buscar primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Estas coisas que ele está falando é comida, bebida, né, roupa, alimento, né, e roupa. E até isso estava faltando para as pessoas mais importantes dessa história, que são os apóstolos missionários que estavam seguindo aqui junto com Paulo, implantando igrejas e tudo, né? É esquisito, irmãos. E aí alguns da igreja de Corinto estavam meio ensoberbecidos, né? Estavam bem. É aquela história de você chegar a entrar naquela zona de conforto, ao invés de seguir Paulo, no caminho afora, fazendo a obra, não, peraí. Vamos servir ao Senhor, esperar o Senhor voltar aqui, está tudo bem. No versículo 14, Paulo diz, eu não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los, como meus filhos amados. Pois, embora vocês tenham 10 mil tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo, Paulo, eu os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Olha aí. Porque tem aquela história, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Não, sejam meus imitadores. Me segue. Quer fazer alguma coisa, não quer seguir comigo? Segue com outro, mas vai fazer obra, vai abrir igreja, vai anunciar o evangelho. Ao invés de estar com esse negócio de, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, e parado, sem produzir nada. Meus irmãos, cada um de nós recebeu do Senhor, conforme a capacidade de cada um. A gente recebeu tanto talentos, dons, quanto responsabilidades. E aqui a igreja estava o seguinte, não, eu gosto mais do fulano, eu gosto de ouvir o ciclano, e sem produzir nada que preste para o reino. Quero só questionar com você aqui, como é que está a sua vida? Você está indo à igreja para ouvir? E para analisar o que se prega, o que fulano prega, como fulano ou ciclano prega? Vamos abrir os olhos, irmãos. Como é que está a sua conta, né, espiritual, sua conta bancária dos céus? Você tem valores? Você está trabalhando? Está produzindo alguma coisa para a eternidade? Bom, eles aqui não estavam, certo? E aí estava com um negócio, eu sou de fulano, eu sou de ciclano. Paulo está dizendo, ei, vocês podem ter 10 mil tutores, mas eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês em Cristo. Eu gerei vocês em Cristo. Sejam meus imitadores, ou seja, me respeitem, me honrem. Eu sou o pai espiritual de vocês. Me honrem e me respeitem. Ok? Sejam meus imitadores. No versículo 17. Diz assim, por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, que ele estará lembrança da minha maneira de viver em Cristo. Né? De acordo com o que eu ensino em toda parte e em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei, não apenas o que estão falando, esses arrogantes, mas que poder eles têm? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo agora está deixando bem claro aqui, né? Vocês querem me receber aí para que eu os repreenda pelo fato de serem carnais e estarem ainda nos mesmos rudimentos da fé, pelo tempo decorrido, já deviam estar produzindo alguma coisa? Estão com essa conversinha aí de criança boba, de preferência, disso ou desse ou daquele? Ou vocês querem que eu vá com amor, né? Espírito de amor, brandura, vamos dizer assim, tá certo? Então, o próximo assunto que Paulo vai abordar na carta dele aos Coríntios está no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, vai falar da reprovação à imoralidade. Veja que ele estava falando aqui sobre a questão da liderança ideal. E ele é essa liderança ideal. O ruim é que é o seguinte, as pessoas não reconhecem a liderança ideal. Quando elas são carnais, não. Quando elas se tornam espirituais, aí elas têm como reconhecer, porque o homem espiritual discerne as coisas espirituais, né? Mas a criança, o carnal, não consegue discernir as coisas espirituais. E quando chega esse tempo de maturidade, para muitos, ou para a maioria, já é tempo em que os nossos tutores, ou os nossos pais na fé já foram para a glória. Aí fica só a lembrança, né? Ao invés da gente ter aproveitado o tempo para que a gente pudesse produzir algo para o reino, a gente perdeu o tempo sendo criança. Bom, Coríntios 5, do 1 ao 12, vai falar da reprovação à imoralidade. Naquela região, quase todo lugar para onde Paulo escreveu tem que reprovar a imoralidade. Eu acho que se ele fosse escrever essa carta hoje, seria bem pior o negócio, bem pior. Vamos lá. 1 Coríntios 5:1 diz, por toda parte, se houve que há entre vós imoralidade. Olha aí, é um pouco diferente do povo da Macedônia, mais propriamente Tessalônica, onde ele diz assim, ó, em todo lugar é ouvido sobre a vossa fé, sobre a forma como vocês aceitaram o evangelho. É lindo a forma como Deus trabalhou no meio de vocês. Todo mundo fala de como vocês se voltaram para Deus. Lá em Tessalônica, aqui não, aqui é Corinto. Em todo lugar se ouve o quê? Se ouve histórias ruins, histórias feias. E assim, queridos, tem gente que gosta de falar mesmo, falar mal. Mas quando a igreja erra, nem que seja um pouquinho assim, o pessoal taca a lenha, viu? Porque é como você está com aqueles mosquitinhos que ficam na lâmpada, né? Então, fica na claridade, ou seja, a lâmpada em si, tudo que se encosta nela a gente vê, porque é ela que emite a claridade. A igreja é como essa luz para o mundo. Então toda mancha que tem nela, o mundo inteiro condena, né? E publica mesmo. Então aqui está dizendo, em toda parte se ouve sobre a imoralidade de vocês.
e imoralidade tal que não ocorre nem no meio dos pagãos, né? Ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu próprio pai. Oh, absurdo, que coisa absurda, né? O cara possuir, ele manter relações com a mulher do próprio pai dele. E vocês estão ainda orgulhosos. Vocês não observam essas coisas. Tipo assim, a igreja está crescendo, a igreja está boa, a igreja está todo mundo ouvindo a palavra, está todo mundo bem, está todo mundo naquela zona de conforto, sendo abençoado, está todo mundo bem. Né? Mas está aí, ó. O cara dormindo com a mulher do pai e ninguém faz nada. Tá aí, eu gosto mais de Paulo, eu gosto de Apolo, eu gosto de Pedro, eu gosto de Cristo, mas e a imoralidade truando, quebrando lá dentro, torando lá dentro, ninguém faz nada. Que coisa mais triste e ordinária, né? Versículo 2 diz assim, e vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão, esse tal, né, aquele que fez isso. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já eu condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente aí, em corpo. Quando vocês estiverem reunidos, em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Como é que o corpo é destruído? Ora, dor, enfermidade. Quando o cara tem a mente cauterizada, ele não sabe nem o que é o sentido da palavra arrependimento. Quando ele está dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as coisas de Deus, se tornando participante da natureza de Deus, e vive uma vida degradada de pecado, né? Sabe? Um grau de devassidão terrível desse, ao ponto de pegar a mulher do próprio pai e manter relação com ela. Um cara desse não sabe o que é se arrepender. Quando é que ele vai se arrepender? Se doer. Vai sentir o arrependimento pela dor física, a fim de que o espírito dele ainda seja salvo. Pelo caso dele ter se arrependido. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados, não. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Ok? Verso 6 diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não estou me referindo aos imorais deste mundo, nem aos avarentos deste mundo, nem aos ladrões deste mundo, ou aos idólatras deste mundo. Não, ele está se referindo aos que se tornam sócios, que estão dentro da igreja. Olha aí, ó. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, né? Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem se associar com aquele que, dizendo-se irmão, ele se diz irmão, mas ele é imoral, é avarento, é idólatra, ele é caluniador, ele é alcoólatra, ele é ladrão. Então, ele se diz irmão, mas ele é, na verdade, essas coisas todas. Com essa tal pessoa, você não deve nem comer com ela, porque a comida aqui é o que vem por último no ato de um pacto, de uma aliança. Né? Você não deve manter essa comunhão estreita com essa pessoa. Versículo 12 completa ali, conclui dizendo, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo aí termina esse segundo assunto, e aqui é o final do nosso vídeo. Primeiro vídeo dessa semana, ok? Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Fica comigo aí. Se você puder, se inscreva no canal. Não precisa dar like não, mas só se inscreva. Eu quero chegar a 1000 inscritos para que eu possa fazer lives no final de semana. Desde 2018 que eu estou tentando isso. Para você ver como o mundo realmente jaz no maligno. Quando é leitura bíblica, ninguém se interessa. Se for qualquer outra coisa, de política, a promiscuidade, a safadeza, todo mundo gosta. Mas você é crente, você serve Deus, filho de Deus, você gosta da palavra de Deus, por favor, me ajuda. Ponha na lista de contato e peça que se inscrevam nesse canal. Em nome de Jesus. Obrigado.